Já estamos na área, este é o Máximo da Bola, o seu programa esportivo mais corneteiro de toda a internet. Estamos aqui ao vivaço através das ondas web da nossa página oficial, a queridinha do Brasil, facebook.com/Máximo da Bola. Entrou, curtiu, deu a cutucada, já está concorrendo todos os prêmios, brindes, promoções do programa Máximo da Bola, além, é claro, de ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola. Entra na sua cutucada, facebook.com/Máximo da Bola. Bom, muito bem, com saudades do que a gente ainda não viveu, o programa Máximo da Bola só está começando. A Máximo Comunicação oferece alta qualidade de imagem e áudio em gravações e transmissões ao vivo para todas as plataformas e redes sociais. Elaboramos todo o projeto, desde a elaboração até o produto final, além de suporte para videoconferência com link dedicado, estúdio de culinária fotográfico e imagens aéreas. Nosso diferencial é atender você que quer ter seu programa para TV, internet ou vídeo institucional. Conheça nossos serviços. A Máximo Comunicação conta com estúdio de rádio para transmissão em meio digital. Agora você pode ter seu próprio programa de rádio. Contamos com profissionais preparados para dar suporte ao seu projeto. Venha nos fazer uma visita e conferir nossa estrutura que está à disposição para a realização com qualidade do seu projeto. Localização privilegiada com toda a estrutura para seu projeto. Máximo Comunicação. O máximo em comunicação. Muito bem, voltamos com o programa Máximo da Bola, ao vivaço através das ondas web do nosso glorioso Facebook, facebook.com/Máximo da Bola, a página mais curtida, a namoradinha do Brasil. Entra lá e dá sua cutucada, facebook.com/Máximo da Bola. Muito bem, vamos aí apresentar a galera, a escalação do programa de hoje. Vamos começar pela ponta esquerda, o gentleman, o lorde desse programa, Fábio Diebe Ogrão. Boa noite. Boa noite, Pudim. Tô de volta, né? Tô de volta para falar da seleção aqui, né? Essa semana não tem campeonato brasileiro, mas tem seleção masculina, seleção feminina, tem o Sub-23 de Toulon para falar aí, e que agora não faltam mais. É muito bom, é bom mesmo porque tem que dividir lá a sua parte com o Canielo. Aliás, um grande abraço ao Guilherme Canielo, que também aqui nos ajudou aqui na bancada do nosso curioso programa Máximo da Bola. Muito bem. Também aqui na meiuca, ele, o dono da caixa de ferramentas, Libera Marcão. Marcão Resenha, boa noite. Boa noite a todos. Saudade de você já, viu, Guilherme? O Guilherme tá aqui, o cara já foi cutucar o grão. Muito bem. E ele, o Bin Laden do Morumbi, nosso glorioso Dudu Flores, boa noite. Boa noite, Pudim. Eu também vou nessa, viu? Vou na campanha do Libera Marcão. Libera Marcão. Muito bem, vamos começar o nosso programa falando então do nosso glorioso torneio de Toulon, como bem lembrou o Fábio Tadeu Diebe Ogrão, o Brasil que venceu, ganhou do Japão nessa final, ganhou nos pênaltis, foi 5-4, o Brasil que goleou todos os jogos, mas deu uma titubeada com o time do Japão aí. Eu gostaria só de lembrar aqui que quem fez o gol ontem foi o Antony, se não me engano, né? O São Paulino Antony. Foi o Antony. E o que você achou desse torneio de Toulon, que pra mim não serve pra nada? Mas tá montando a base para uma Copa, para Olimpíadas. O Jardine voltou a ganhar título, né? Voltou para o que ele entende. Bem lembrado, Ele é técnico para time de base. Já montou, goleou durante a competição inteira, deu essa segurada aí com o Japão, mas eu acho que tá montando uma espinha dorsal para a gente buscar o bicampeonato da Olimpíadas. Marcão Resenha, você que trabalha com categorias de base, é o único treinador com certificação B, né? Certificação B a sua, da CBF, né? Nós estamos agora fazendo a licença B, né? Mas aqui em Sorocaba nós temos outros treinadores também que são bastante qualificados, caso Mosca. Não, mas dessa bancada aqui é só o senhor, viu? Não, sim. Mas o senhor que trabalha na categoria de base, torneio de Toulon, realmente dá para formatar aí a seleção já pré-olímpica ou não ainda? Não, acredito que não, mas aí está no caminho certo, porque o treinador realmente é um treinador que conhece da base,
É um cara que começou agora há muito pouco tempo o trabalho e já mostra que ele tem identidade com tudo isso. Jogadores que, um exemplo, o Palmeiras hoje, que tem a sua base, que realmente o Palmeiras, toda a categoria que o Palmeiras for disputar, seja selecionável ou não, o Palmeiras está muito bem. E esses atletas, embora nunca trabalharam com ele, mas já tem uma intimidade com o treinador. Realmente está em boas mãos. Eu acredito que em breve o Brasil realmente vai colher frutos de tudo isso. Acho que o principal da categoria de base e dessa seleção sub-23 muitos ali não teriam chance na seleção principal por enquanto. E vestir a camisa do Brasil pesa. Tem alguns que se colocam, nem ligam, mas outro, então é bom para ir se acostumando. Então nessas convocações eu acho que deveria até nas convocações para amistosos aqui no Brasil, nessas datas FIFA, né, convocar a seleção sub-23 para estar fazendo amistosos dentro do Brasil, porque já os grandes os grandes jogadores a gente sabe que já estão acostumados em grandes clubes na Europa. Então eu acho que para esse peso da seleção brasileira, eu acho legal. E que nem a gente está vendo aí nas categorias de base, quando entra para valer perto das outras equipes, a seleção, os times brasileiros estão levando vantagem em torneios internacionais, tanto São Paulo que não vai disputar. Palmeiras foi bicampeão mundial agora, né? Sub-17. Isso. Daí a gente fala assim, mas quando acontece, por que no profissional não vai dar do mesmo jeito? Porque é o que o Marcão falou no programa hoje de rádio. São seleções, esses grandes clubes são seleções nacional. Então você pega o melhor da Romênia, o melhor da Itália, o melhor da França para montar o seu time. Então eu acho que nessa parte de categoria de base de clubes, o Brasil deu uma melhorada muito boa. A CBF ainda deixa muito a desejar, mas só de ter colocado o Jardine, não ter colocado um carioca no comando, que antes era a seleção carioca de futebol de base. Amigo, né? Do amigo que toma conta da seleção sub-20. Então já mudou bastante. Muito bem. Bom, a seleção brasileira, então, que venceu o torneio de Toulon, né, que até contestável por muita gente. Não, as seleções, nem todas as seleções foram com a força máxima, apesar que a seleção brasileira, talvez um ou outro, mas... Os três jogadores, né? Você tem o Vinícius Júnior, você tem alguns que poderiam ter sim, ido. mas no geral a seleção brasileira de base, pelo menos a pré-olímpica, é isso aí. É um bom time, não é tão forte quanto o time que venceu, que ganhou a medalha de ouro aqui no Brasil. Claro, um outro momento, uma outra realidade. Os times que virão também não sei como será, enfim. Mas assim, é um bom começo, mas ainda está muito longe do que se espera de uma seleção de base. Se a gente for analisar que o Brasil não classificou para o Mundial Sub-23, não classificou para outros mundiais aí de categoria de base, Sub-20, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de calma. Foi um bom resultado, mas também não dá para já soltar fogos de artifício, nem esperar o bida olímpico, que ainda está longe disso. Faltou o Rodrigo nessa seleção, né? Porque foi convocado e acabou não indo jogar o torneio, né? E nem jogar pelo Santos. Uma coisa que eu não entendi até agora... Não jogou nenhum dos dois. A CBF, né? Ridículo, você não vai pra lá e daí você não libera pra jogar com o Santos. Então, tipo, parece que a dona Tereza do Rio parece que não liberou. Não entendeu bem que era argumento, que ele ainda estava convocado. E aí, ele estava aqui no Brasil, a seleção estava na França, Mas dentro dessa realidade aqui, o Igor Silva, aqui, nosso amigo, mandando um abraço pra gente aqui. Grande Igor, eu tô devendo no supermercado dele. O Igor, lá agora. O Igor, eu vou te contar, o Igor é gente boa demais. E o Igor sabe disso aí, como os amigos que nos acompanham nesse momento aqui, o Roldão, que nosso parceiro, sempre junto com a gente. Uma entrevista muito interessante que eu acompanhei esse final de semana foi quando o Gilmar, que tomava conta de toda a estrutura ali da CBF, ele faz uma declaração que a gente já sabe, então é coisa que para muitos é novidade, mas é que nas categorias de base, principalmente do Brasil, havia muitos empresários que estavam infiltrando jogadores com interesse na seleção brasileira. Louco, aqui? Ele deu essa entrevista, coisa que muitos caras não têm coragem de falar. Então, realmente, agora, na mão de um treinador que entende que é o Jardine, a gente também espera que a CBF não fique colocando jogador que você não ouve falar e que aparece do nada para fazer esse trampolim. E o Grão muito bem disse, jogador com 20 anos, jogou na categoria de base do Brasil. Depois você vai ver esse cara jogar onde? Esse cara não vai jogar em lugar nenhum. Então é complicado, tem que ter realmente um acompanhamento para que alguns jogadores
que passam pela categoria de base do Brasil também estejam depois no futuro na seleção brasileira principal. Papagaio mesmo do Palmeiras, sumiu o papagaio. Então a gente tem que ter cuidado com muitas coisas aí. Tá até voltando, né, pro Palmeiras, parece que com o bom desempenho do Alejandro lá também, que é de base, também tá voltando. Você falou o Gilmar da seleção, qual é o Gilmar Rinaldi? Gilmar Rinaldi. Exatamente. Ele falando que tinha muito empresário infiltrado. O Gilmar Rinaldi era um empresário. Era um empresário. A partir, eu sei que o empresário, não sou totalmente contra o empresário, mas você não pode colocar um empresário que era de ponta. Quem não sabe, o Gilmar Rinaldi era empresário do Adriano Imperador, né? Você não pode colocar um cara que era empresário de ponta para comandar uma seleção brasileira. Então, tipo, você foge de qualquer projeto que tenha. Por mais que você fale, mas ele agora não está, ele está. A cabeça dele ele tem os contatinhos dele, né? Aqueles famosos contatinhos, entendeu? Tem grife, né? Grupinho do WhatsApp, o cara tá no esquema lá, não tem dúvida nenhuma, né? Bom, então a seleção brasileira, como falei, venceu o torneio de Toulon, agora esperar o próximo campeonato, ver o que vai dar. Aliás, diga-se de passagem, até a Olimpíadas, talvez metade desse time nem permaneça, mas vamos ver como vai ficar até lá. Já que a gente está falando de seleção brasileira, mas agora vamos falar da feminina, seleção brasileira que joga amanhã, joga contra a Itália, joga a sua sorte e seu futuro na Copa do Mundo da França. O Brasil que precisa pelo menos empatar para classificar sem depender de ninguém. Claro que se perder ainda tem lá, pode ser que entre como um dos melhores terceiros colocados, mas o ideal mesmo seria vencer para encaminhar aí sua classificação e ir com moral para a segunda fase, para as oitavas de final da Copa do Mundo da França. Olha, a gente já discutiu em outros momentos essa questão da seleção brasileira, né? Eu acho que a seleção brasileira ainda depende muito de Marta, Formiga, Cristiane e companhia. A gente tem que entender que o Brasil não investia, agora até está um pouco melhor, no futebol feminino, o que é uma vergonha, na minha opinião. Afinal de contas, nós temos a única jogadora no mundo do futebol 6 vezes melhor do mundo. Só isso. A Marta, ela conseguiu 6 bolas. A gente fala de Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, etc. Mas a única que mais venceu a bola de ouro da FIFA, Marta, 6 vezes a melhor do mundo. E o Brasil ainda tem que ficar capengando aí para poder classificar no Mundial. Acho que dessa vez, se não aprender, não aprende mais, né? Primeiro assim, o time do Brasil, nós temos a Marta, que a gente fala que é o Pelé do futebol feminino, mas nós temos a Cristiane, que seria um Ronaldo fenômeno do futebol feminino também, né? O futebol jogado. O futebol feminino sofre da mesma situação de todos os esportes no Brasil. Então, para você saber como é o futebol feminino, é você pensando que o atletismo é desse jeito, que o handebol é assim, que o tênis é assim. Então, primeiro a gente tem que olhar para todos os esportes, que é um meio de inclusão social, e o esporte de competição está no meio desse meio. Está no meio desse meio. Ainda bem, né? Agora, o principal é o seguinte, não adianta vir agora apenas montar equipes e você não dar estrutura, que é o que a gente vai cobrar. A CBF agora exigiu, todos os times de Série A e Série B vão ter o futebol feminino, somente vai ter que fazer uma parceria a partir do ano que vem, né? O Série A todos já montaram as equipes, você tem algumas equipes que têm dinheiro que já montaram, que é o caso do Audax, que até levaram Vitor Mosca, é o treinador do Audax feminino. Mas não adianta apenas montar time e não dar estrutura, que daí não vai melhorar o futebol no feminino na sua essência. Se for conseguir fazer uma estrutura e uma condição de jogo, a matéria-prima nós temos. E precisou a gente ganhar 6 vezes, a Marta ganhar 6 vezes para começar a fazer o futebol feminino no Brasil. Nem isso, né? Não foi por causa da Marta, porque chegou uma hora, vamos montar o futebol feminino. Porque mesmo assim você vê que é carente. Hoje você tem no Sport TV e você tem a Band passando, né? Mas você não vê notícias nos jornais, você não vê notícias em nada. Está na hora de começar nós temos a monocultura esportiva. Isso daí é um mal. Temos o quê? A monocultura esportiva. Só futebol. Nossa, como você voltou, hein? Então, ele andou estudando nesse tempo parado. Belezinha. Letrinha então, enquanto a mídia não começar a mudar e apresentar os esportes, é difícil algum patrocinador querer entrar
nos esportes. E você tem, quando você tem a mídia, que nem agora, para dar um exemplo, o Allianz Parque na Globo não pode ser chamado, o Red Bull não pode ser chamado de Red Bull porque está no contrato. Pô, o cara, quando você tem alguma coisa para investir, você tem que falar o nome da empresa que está investindo. Acho que isso aí a gente peca muito. Só rapidinho, Marcão, só me mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando aqui através das ondas web do nosso glorioso facebook.com/Máximo da Bola, o nosso glorioso Fernando Lara Campos, que aliás, o nosso eterno presidente do Canto do Rio, que já patrocinou o time feminino aqui na Várzea de Sorocaba. Zaidan Júnior, grande saída de Zaidan Júnior, um grande abraço aí. William Vasquez, o dono do único time que aceitou o meu fim de carreira, um beijo do gordo para vocês. Fer Ruiz, o melhor vocalista de Sorocaba e região, Fer Ruiz, um beijo do gordo para você. A Francine Santos lá de Tararé também nos acompanha, e José Francisco de Oliveira, o Zé, dizendo boa noite, meus amigos, e também um grande abraço ao Anderson Remédio, que está nos acompanhando. No Canadá, junto com a Luísa. Marcão Resenha, você já treinou feminino ou não? Já, hoje, por exemplo, no trabalho que nós fazemos ali no Botucel, do Projeto Tigrinho, nós temos lá o futebol feminino também, e o pessoal que nos acompanha aqui, o Claudemir Coelho aqui junto com a gente aqui também, né? E o futebol feminino, você tem que ter muito cuidado com ele, porque ele é uma pérola a ser lapidada no Brasil. Mesmo porque a CBF tem um bando de vagabundo lá, enquanto o interesse do patrocinador ele não aparecer, a CBF tá nem aí com o futebol feminino. A grande verdade é essa. Então as empresas agora mostrando o futebol feminino, através das grandes redes aparecendo o futebol feminino, é que se vai investir no futebol feminino. Não porque a CBF quer, o Marco Aurélio Cunha, que é o cara que está lá mexendo lá o miojo lá para que as coisas aconteçam. A verdade é como o Grão acabou de dizer. Aparecendo os patrocinadores é que a coisa vai acontecer no Brasil. Aqui é sempre interesse. E ninguém está nem aí com o futebol feminino, como não está nem aí com a base, as grandes marcas que mandam, e é dessa maneira que as coisas acontecem. Como diz o meu amigo, o seu Herculano, voltamos, viu, seu Herculano? De novo, seu Herculano. Está devendo jantar, a janta nossa lá, viu? Essa janta, deixa eu melhorar do meu dente que essa janta vai sair, viu? Só também, a gente está falando do futebol feminino, e agora vale lembrar que está tendo o Campeonato Brasileiro, tanto da Série A como da Série B, do feminino, né? O Corinthians, inclusive, é o líder do campeonato da Série A, junto com o Santos, e outros times também que estão investindo no futebol feminino, que estão disputando a Série B, o que pode transformar, talvez, esse campeonato um pouco mais acirrado. Nós temos, por exemplo, o Ceará, nós temos o Grêmio, que está na Série B, temos também o próprio São Paulo, que é da Cristiane, atacante da seleção brasileira, está no São Paulo. Isso pode fomentar um pouquinho melhor essa nova tendência aí de investir no futebol feminino. E tem uma coisa que melhora, né? Porque o futebol feminino não é tão caro como o masculino. Então você pode montar equipes de ponta do futebol feminino sem ser do centro Rio-São Paulo, né? Você lembra que o futsal, durante muito tempo, o Ceará foi o top do futsal, né? Hoje virou mais o sul. Mas, então, você tendo essa condição do futebol feminino não ser tão caro, você pode conseguir equipes de ponta sem ser do eixo aqui do sul. Mas esse sem ponta, não sendo tão caro, mas ter o custo mínimo, por exemplo, hoje, para os nossos amigos terem uma ideia, quando você paga, por exemplo, o pessoal, os médicos que estão ali, a ambulância, a arbitragem, essa brincadeira não sai por menos de R$3.000. Então, assim, há um custo, por exemplo, São Bento agora fazendo uma parceria e trazendo esse time feminino, então aí é claro que as atletas vão acabar o jogo, vai ter que comer um guerigueri, coisa e tal, então cada jogo não sai por menos, sem falar em salário, R$5.000. Então aí já há uma conta a se pagar. Então realmente a gente também, de amor ninguém vive, então tem que vir os patrocinadores também para poder vir. Falar do futebol feminino é fácil, mas precisa também vir os patrocinadores, e nós vemos uma realidade hoje, por exemplo, São Bento, que nós cobramos muito. São Bento, por exemplo, com patrocinador, nós temos uma grande dificuldade em Sorocaba. Então só falar que o futebol feminino vai vir é fácil, só que aí depois também não vai reclamar, ataca, tomou 5, tomou 6, tomou 7, porque vai encontrar times bons aí na Série B, com certeza. E essa diferença entre os times é enorme também no futebol feminino, né? Tem um time bem montadinho, bem estruturado, e joga contra times que também acabam tomando umas goleadas. Tem não clubes. Pode
hoje ainda tem clube do feminino que só se reúne para jogar. Sim, sim. Uma vez por semana, alguma coisa assim, porque elas todas trabalham fora do futebol. Eu acho que são pouquíssimas. É semi-profissional. São profissionais, vivem do futebol apenas, né? Então, você imagina, chega cansado do trabalho. Então tem uma que eu tô vendo que é motoboy, trabalha o tempo inteiro no trânsito e à noite vai treinar futsal, que não é nem futebol de campo, para se reunir e jogar futebol de campo. Então ainda está engatinhando essa parte aí, mas pelo menos já foi dado o primeiro passo, sabendo que os times grandes vão montar equipes de futebol aí nos próximos anos. E só funciona desse jeito que foi feito mesmo, obrigando. Porque se deixasse o cara montar, isso ia ficar pronto em 2030, o campeonato. Bom, muito bem, mas aí o Brasil então continua, nosso curioso, na Copa do Mundo, joga amanhã, jogo contra a Itália, jogo às 16 horas, valendo aí a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo da França. Bom, a Formiga não joga, ela vem de uma lesão, além do cartão ela tem uma lesão, eles dão uma atrapalhada naquele problema da espinha dorsal que o Vadão montou no time da seleção brasileira, mas estou confiante aí que o Brasil consegue pelo menos um empate contra a Itália que atropelou a Jamaica, quase ganhou da Suécia. Vou falar para você, os caras fizeram um fuá aí, esse time italiano. Mas muito bem, o Brasil então jogando as suas forças, contamos com a torcida de todo mundo, amanhã às 16 horas, Brasil e Itália, Itália e Brasil. Vamos falar de Copa América? Eu sou louco por ti, América. Vou te falar, só eu nessa bancada que gosto da Copa América, né? Isso que eu ia falar. Brasil joga amanhã. Jogo na Bahia. O nosso curioso Marcão Rezende vai chegar na Copa América, não é, Marcão? Copa América, eu vou te contar um negócio pra você, viu? É incrível a Copa América. Macarrão sem molho. Não dá pra você, com todo carinho, você liga a TV, aí você vai olhar lá. Só vou domingo, foi o Catar. Então, assim, é complicado você ver uma Copa América onde você vê que os caras estão querendo contar mentira para mentiroso, né? Por quê? Porque você vê grandes cifras, então a menor renda foi 19 milhões, onde você pega e não vê ninguém. Ninguém está assistindo o jogo, mas entrou Marcão, o ingresso é muito caro. No primeiro jogo do Brasil mesmo, a média do valor dos ingressos era mais de R$500, pô. Aí também é muito caro, né, meu? Foi 450, né? 485, uma coisa assim, foi uma coisa absurda. Bem, mas aí, Marcão? Completa aí, Marcão. Mas aí eu fico triste, que nem vocês estão falando, 500 pau. Quem que tá pagando esses R$500? Quem é essa torcida? É que nem quando começa a Copa América, Copa do Mundo, aí coloca nego do Olodum, cara do raio que o parta. Sensacional. Eu quero perguntar quem tem o CD do Olodum. Quem tem o CD do Olodum? O Pudim chega toda segunda-feira no programa lá, ele chega cantando. Aí os caras imaginam que nós aqui toda hora estamos lá batendo Olodum, a gente se pinta de branco, e aí sai todo mundo sem camisa, aí os negrão, pelo amor de Deus. Então, assim, umas coisas, tem hora que não dá. Então, a gente tem que ter mais carinho com isso aí. Aí o Grão vai falar agora a respeito da qualidade da Copa América. E a gente discutiu isso agora à tarde também no programa de rádio, é que nós estamos muito exigentes com o futebol sul-americano, porque o que nós estamos vendo aí também não é nem uma Brastemp, viu? Você viu que equipe bem entrosada é isso aí, né? O Marcão já até pautou o que o Grão vai falar, né? Ele não quer falar da qualidade. Primeiro assim, eu gosto de Copa América. O que eu não gosto é da primeira fase da Copa América, que é diferente. Porque é aquela coisa que você sabe ali o que vai acontecer. É o Campeonato Carioca, né? Você sabe que vai dar Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco, de vez em quando pode ter alguma tirada. Então a gente sabe que vai ser Colômbia, Uruguai, Brasil e Argentina disputando ali na frente, e ver se no cruzamento ali não pegou antes alguém para tirar essa situação. Mas a partir da semifinal é o campeonato top de Copa do Mundo. São países que podem chegar em finais de Copa do Mundo. Agora o problema é até lá, e outra coisa que eu não concordo, é numa Copa América ter Japão e Catar. Aí eu concordo, apesar do técnico do Paraguai tá chorando o empate, mas eu concordo com ele. Então você pode trazer, se é Copa América, os times da CONCACAF para jogar, que elevaria muito mais. Você tem um México e os Estados Unidos no lugar de Catar e Japão, você tem uma Copa América já mais forte, né? Então, mesmo Costa Rica, que é um país que disputou a Copa do Mundo, você eleva o nível da competição. Agora, o que a gente viu na primeira rodada,
um Brasil que... Não precisava de muito esforço. Mas pelo menos lutou o tempo inteiro. Eu achei melhor do que nas últimas partidas, não pela qualidade do futebol, mas pelo que estava o tempo inteiro buscando alguma coisa. O Brasil é um time nas últimas partidas preguiçoso, que dá aquele toque de lado. Dessa vez não, tentou alguma coisa, mesmo errando alguns passes, mas estava tentando o jogo inteiro, pelo menos um time mais rápido, apesar que contra a Bolívia também não pesa muito, mas estava tentando, porque ele pegou várias Bolívias no meio do caminho e não estava fazendo a mesma situação. Você vê um Uruguai que veio jogar sério na competição, colocou 4-0, mesmo o Equador tendo um jogador expulso com 24 do primeiro tempo, mas desde o primeiro minuto jogando sério. E a decepção é a Argentina, que por mais que fala que ainda tem chance, até tá o Rodson falando, a Argentina vai ficar de fora, Messi só é craque contra o Alavés. A Argentina ficou devendo, né? Se o time da primeira fase, o melhor jogo da primeira rodada, o Uruguai foi o melhor time, a grande decepção não foi o Brasil. A grande decepção foi a equipe da Argentina, que não jogou absolutamente nada. O Pudim falou também, até quando a gente falou na rádio, que botam muita a culpa em cima do Messi. Realmente, foi a Argentina inteira, não foi só o Messi que foi mal, foi a equipe da Argentina, ficou muito a desejar mesmo. E se jogar essa bolinha aí, vai quebrar os 4 lá na semifinal, já não vai ter Argentina. Não, agora tudo bem, eu até concordo aqui, realmente a Copa América ele tem um peso maior depois da segunda fase, eu até concordo. Só que eu falo que eu gosto da Copa América, porque realmente é o primeiro torneio mais antigo que nós temos de seleções no mundo, né? Claro que não dá para comparar um futebol da Venezuela com o futebol do Uruguai, etc. tal, como também na Euro também, você não compara lá a Estônia com a França, não é? Mas guardando as devidas proporções, é claro. Agora, uma coisa eu vou te falar, já que nós estamos falando de seleção brasileira. E aí eu queria que o Dudu Flores aqui, para toda a galera que nos acompanha pelo facebook.com/máximo da bola e toda a galera da Max TV, eu quero saber o seguinte, Dudu Flores, você que é um crítico do nosso glorioso Neymar, a seleção brasileira joga melhor com ou sem Neymar? Eu fiquei muito satisfeito desse primeiro jogo, porque eu vi que o Neymar não caiu uma vez em campo. Né? Pelo amor de Deus. Avançou, né? Na minha opinião, o Neymar não tinha nem que ter sido convocado pelos problemas que ele teve antes de ter o problema com a menina. E é legal ver que existe a seleção sem o Neymar. Eu acho que a seleção não depende dele, consegue jogar de outra forma. Achei ótimo, o gol do Cebolinha lá foi um golaço. O Felipe Coutinho já tinha visto ele em outras partidas. E eu achei que a seleção foi bem para quem esperava que só com o Neymar a gente jogava bola. Vai ver que é por isso que a seleção foi melhor do que nos últimos Bolívias que a gente pegou, porque o pessoal começa a querer buscar espaço dentro da seleção. Eu ainda acho que deveria ter mais jogador que estava atuando no Brasil para jogar essa Copa América. Que, vocês gostando ou não, eu acho que a Copa América é teste para a gente fazer a Copa do Mundo, para montar a seleção. Teve Copas anteriores que a gente ganhou tudo entre as Copas e chega na Copa Amarela. Então eu queria que o Brasil tivesse um planejamento para a Copa do Mundo. E eu acho que tem jogador que tem nível para a seleção, mas que não deveria ser aproveitado mais nessa Copa América. O Anderson está perguntando o seguinte: assistindo Japão e Chile agora, e o estádio está vazio. O futebol perdeu o interesse, né? Os amantes de futebol, está muito caro. As duas coisas. A primeira fase não é tão interessante assim. E daí teria que ser um pouquinho, nessa primeira fase, um pouco mais baixos os ingressos. Porque daí, o cara que é o amante de futebol mesmo, o cara que gosta, é o cara de um poder aquisitivo um pouco mais baixo. Daí você coloca... Não, mas não só isso. Mesmo que o cara tenha um poder aquisitivo mais alto, ele não vai gastar a bala dele para assistir Chile e Japão. Isso que eu ia falar. Qual é o apelo, mas aí o que acontece? Você tem, por exemplo, o cara que... Ele vai para torcer, se ele for para gastar, ele vai gastar para ver o jogo do Brasil. Então, as duas coisas. A primeira fase não é tão interessante e também o ingresso caro. Por isso estou falando, se você traz essas seleções, você faz um pouquinho, um grupo maior, né, e classifica só os 2 primeiros em vez de alguns terceiros, né, porque você fez uma vitória, você já classificou. Você, nesse negócio, você cria um pouco, esse jogo vale um pouco mais.
Então, Mas eu acho que o estádio tá vazio, porque eu acho que o ônibus da torcida do Japão não chegou ainda, né? Espera que no segundo tempo vai chegar mais japonesada aí. Mas o que me deixou triste no jogo do Brasil é que assim... Você tá ficando muito triste, hein, Marcelo? Segunda vez que você fala que libera, Marcão. É que você não vê uma renovação no esquema tático da seleção brasileira, como bem falou o Grão aqui, nós vamos ter na segunda fase... As equipes que vão classificar, o nível aumenta, aí a pegada é outra. Aí você tem equipes que não vão apresentar um bom futebol na primeira fase, mas a camisa em si, no caso a Argentina, por exemplo, a Argentina e Brasil, seja quartas, semifinais e oitavas, o pau tora. É você ver, por exemplo, um Brasil que apresenta novamente o Fernandinho jogando de volante, um jogador que não estava convocado na seleção brasileira, mas que vem com a camisa número 10, que era do Neymar, e que joga. E aí tá, se ele não tá no planejamento do treinador, por que ele jogou e outros jogadores que estavam convocados antes dele ficaram no banco? Então, peraí, tem uma coisa errada. Porque ele teria que ser a última opção a jogar, e não ele entrar jogando. Então, peraí, você convocou antes outros jogadores, mas por que você entra e coloca ele para jogar? Então aí o Tite não é coerente, eu vejo que o Tite está se perdendo, e eu digo mais, o Tite vai ficar no caminho numa quartas ou numa semifinal, e nós não teremos o Tite como treinador para a Copa do Mundo, porque o Tite está se perdendo a cada dia que passa. As entrevistas muito chatas, um treinador que as ideias dele não convencem mais ninguém. Agradecemos o Tite, sim, por resgatar novamente o torcedor brasileiro nas eliminatórias, mas o que o Tite apresenta hoje não nos convence. A mim, por exemplo, não convence. Incoerente ele está sendo. A incoerência quanto apesar que eu não vejo algum substituto que fala assim, vamos trocar que vai mudar da água para o vinho a seleção. Não tem nenhum técnico também em destaque. Não, assim. não tem. Mas ele está sendo incoerente. Na formação da equipe, nas entrevistas, alguma coisa no meio do caminho o Tite perdeu. Mas uma pressão interna, será? Provavelmente. Não, mas olha só, eu tenho falado isso. Eu acho um absurdo o Tite tá na berlinda, na corda bamba, né? O Tite tem números extremamente positivos da seleção brasileira, tem pouquíssimas derrotas, e as derrotas que tiveram, tudo bem, teve o jogo contra a Bélgica, digamos que foi o mais... A derrota que não poderia ter acontecido, né? Mas enfim, parte, né? Copa do Mundo. Copa do Mundo, jogou bem, inclusive, na minha opinião. Agora, veja bem, o Tite está sob pressão. Concordo quando vocês falam que a Copa América tinha que ser o teste para a Copa do Mundo. Concordo. O Tite não consegue fazer o teste para a Copa do Mundo porque ele está cabeça prêmio. Se ele não levasse a melhor seleção que ele tem na mão, e aí o Grão está certo porque não tem muito mais do que isso aí também, né? E perdesse, ele ia ser crucificado. Como foi o Luxemburgo já. Como foi o Luxemburgo. Eu não sei se ele tem opção de não levar esses jogadores. Eu acho que ele é obrigado pela CBF a levar o que ele tem de melhor. Então, mas essa pressão... Mas Fernandinho é alguma coisa que há de melhor? Não, mas pra ele, mas aí, sim, Marcão, né? Mas Marcão, quem que nós vamos colocar no lugar do Fernandinho? Não tem outro volante para colocar no lado do Rabinho? Fabinho, do Liverpool. Tem trocentos, cara. Talvez o Fabinho, do Liverpool, talvez pudesse fazer esse meio campo aí no lugar do Fernandinho. Talvez. A gente está falando de uma situação ou outra, de um jogador ou outro. Mas a seleção brasileira é isso aí, gente. Não tem muito mais que isso aí. Talvez um dos caras mais injustiçados da seleção nos últimos anos, talvez tenha sido o Vanderlei, que jogou ano passado de maneira esplendorosa e não foi convocado nenhuma vez. Fora ele, eu não vejo nenhum jogador no Brasil, hoje, que possa fazer frente com quem está lá. Talvez o Dudu, né, possa ser uma opção, mas também se fica naquela, vou pôr no lugar de quem? Né? Talvez o David Neres, do David Neres, pode ser, enfim. Mas aí você pensa, e o Lucas lá do Tottenham também não veio. Então, não tem muito o que mexer na seleção brasileira. A seleção brasileira é mais ou menos isso aí. Eu penso que a seleção sem Neymar joga melhor porque consegue fazer o toque de bola, que a seleção brasileira sempre foi reconhecida por isso, só que tem um probleminha. A seleção brasileira não tem o cara que define a jogada. E o cara que estava definindo a jogada nos últimos anos era o Neymar. Mas eu não concordo com você. Por que eu não concordo, Pudim? Porque na hora da onça beber água, por mais que o Neymar não esteja
na melhor fase, aí você vai pensar 2 vezes para montar seu time. Você tem que ter um volante de contenção, ter um homem que vai fazer por zona para poder marcar o Neymar, e aí você pegar a seleção brasileira hoje, só com o Coutinho flutuando no meio de campo, fica muito fácil de marcar. O Neymar, ele é diferente. Como você pegar o Messi, por exemplo, você fala assim, o Messi, mas o Messi, você tem que fazer um esquema tático, você não pode deixar ele caminhar com a bola. Então, assim, o Neymar, por mais que se critique o Neymar, é um jogador que quando você vai enfrentar ele, você tem que fazer um esquema tático. Mas você acha que ele teria que falar agora? Neymar. Eu acredito que sim, porque o que ele vai fazer fora de campo, eu não tô querendo o Neymar para ser meu gerro. Eu não quero o Neymar para ser meu gerro. Não, mas é nem isso. Eu queria, hein? Por nada não, hein? Vamos lá. Pro seu filho, né? Pro seu filho. Meu futuro tá meio garantido, hein? Por nada não. Mas assim, não, eu acho que o Marcão tá 100% no negócio do Fernandinho. O Fernandinho já deu errado 2 vezes. Também não concordo. Acabou, ponto. Então, quem que vai vir? Não. E com a idade já coloca qualquer um. Mas tem 2 caras que já viram que na seleção brasileira não dá certo. Thiago Silva e Fernandinho. Também. Eles vão falhar. Falharam. Sabe quando o Felipe Melo foi pra Copa do Mundo? Os caras falaram assim, vai chegar uma hora que o Felipe Melo vai fazer agada. E fez. Todo mundo sabia que hora mais, hora menos ele ia fazer. Assim como no Palmeiras, você sabe que hora mais, hora menos o Felipe Melo vai... E fez, né? Entendeu? Então, já está provado que o Thiago Silva também concordo. E o Fernandinho, não importa que hora vai ser, mas eles vão falhar. Então, quem que você vai colocar? Não sei, eu não sou o técnico da seleção brasileira, não é problema meu. Cara. Só que tira esses 2. Se você falar que não tem Dedé, tem... Porque não vai mudar muito, como que você falou, a diferença não vai ser... E se não tem que descobrir onde é que tá, né? Porque... Então, não, acho que tá errado ali. Se você vai lá que o Fernandinho é mau jogador, não. É um dos principais jogadores do Manchester City, se não jogou, acho que... De confiança do Guardiola. O que mais jogou, mas no clube, parabéns. Eu também, pode trazer pro meu clube que eu quero. Thiago Silva, pode trazer pro meu clube que eu quero, mas na seleção já ficou provado que eles não tem jeito que eles vão falhar. Acho que nem motivação mais tem. Acho que o cara já passou por tanta coisa na seleção que quer se provar o que na seleção? Seria ali o cara que eu não levaria. E acho que mesmo uma Copa América você levando o que tem de melhor, os 2 não estariam entre os melhores. Não estariam entre os melhores e não fariam falta a essa seleção. Hoje que dessa seleção aí, você vê um Casemiro que faria falta, que eu não vejo ninguém fazendo a mesma função dele. Acho que volta o Arthur, que pelo jeito já está treinando com bola, que também nessa função é melhor. Agora, o restante, não tem ninguém ali, tirando o Neymar, que realmente, por mais que qualquer problema, ele é como um jogador acima dos outros, que não tem ninguém ali que você vai falar assim, puxa, perdemos esse jogador, agora o Brasil não vai conseguir mais nada. É tudo bons jogadores, mas nada excelentes. Mandar um abraço aqui pra galera, o Rodão Camargo falando, fala bando, bancada de peso, esse povo é gordo mesmo. O Luiz Alberto da Costa, parabéns pelo programa, abraço Marcão e a todos, grande abraço. O Igor Silva, boa noite galera, falando Marcão, resenha monstro, feio pra caramba mesmo. Eu mesmo não tô na boa fase corporal. Já teve boa fase do Marcão? William Vasquez, a Opa Atletique, o William Vasquez, para quem não sabe, torcedor símbolo do Atletique de Bilbao, um grande beijo do gordo aí. O Claudemir Coelho, abraço para vocês, Marcão Resenha. Até o Rodão estava falando que a seleção sub-20 é macarrão sem molho. O Dirceu Sanches falando, vai Corinthians, vamos falar daqui a pouquinho. E está dizendo que o São Paulo tem 2 times femininos. E o Dumont, veterano, boa noite, vai Dumont. Pensei numa resposta, não vou te dar, tá? O Brasil que joga amanhã... Principalmente porque daí o programa vai sair fora do ar, né? Não posso, hoje não pode, pelo amor de Deus. O contrato com a Sport TV não renovei ainda. Queria mandar um abraço para toda a galera que nos acompanha pelo facebook.com/máximo da bola, também pela Max TV. E é o seguinte, o Brasil então joga amanhã, esse jogo lá na Fonte Nova, na Bahia, 21h30, jogo contra a Venezuela. Já acho um absurdo entrar com 2 volantes, mas paciência, é o jeito Tite de ser. Brasil jogando aí então, ganhou, tá classificado, viu? Só para vocês lembrarem, né? Brasil e Venezuela amanhã, 21h30. E se perder ainda tem chance de classificar também, porque classifica todo mundo. Classifica. Depois vai pegar o Peru também. O grupo que fez o campeonato é o mesmo que fez Isso é uma coisa que o Marcão gosta, viu? É o mesmo cara. Esse que você falou é uma coisa que o Marcão gosta também. Vamos falar então dos times aqui do nosso glorioso Campeonato Brasileiro da Série A.
Vamos dar uma pincelada, está na parada da Copa América, né? O que eu achei também desnecessário, na boa. Também acho. Mas enfim, paciência, né? Vamos começar a falar do Palmeiras, o Palmeiras que, na boa, eu acho que o Palmeiras, essa parada, acho que vai mais prejudicar o Palmeiras, que vinha no embalo aí, pelo Campeonato Brasileiro, do que necessariamente ajudar. Eu acho que o Felipão já tem seu esquema montado, não muda muito mais que isso. Talvez a única coisa que possa mudar é por conta da chegada do Ramírez e talvez o Felipão mudar o esquema de jogo, né, Grão? Pelo jeito não é. Não, mudar o esquema de jogo, o Felipão não vai mudar nunca. Você pode chegar o Ramírez, a Toyota, quem for aqui. Nem se pedirem para ele, não vai mudar. Mas o que pode mudar é que devem estar indo embora do Palmeiras o Moisés, deve estar indo embora o Guerra, o Borja e pode ser o Antônio Carlos também. Podem estar em negociação. E daí viria um zagueiro e mais um atacante, né, para o time do Palmeiras. Até a volta do William fazendo, e ele fez elogios ao Veiga. Então você vê que o time do Palmeiras, pelo que, como a gente falou, poderia reforçar, e na minha opinião, saindo esses jogadores e chegando o Ramírez, um atacante e um zagueiro, o Palmeiras fica mais forte mesmo. É o que está faltando hoje para o Palmeiras, para falar assim, o Palmeiras na Libertadores chega com favorito, com essa zaga titular, sim, mas se perder o Gomes por um jogo, entrou Edu Dracena e Antônio Carlos, o Palmeiras já não é mais. Se chegar um zagueiro para ser titular, o Palmeiras cresce em todas as competições mesmo. Mas tem algum nome especulado quanto a esse zagueiro? Atacante tem o Lavezzi, que está sendo especulado, e está agora também o Sanches, né? São jogadores que... O Sanches na Inglaterra. Pro Palmeiras? O chileno? O chileno, Então, são jogadores que o Palmeiras... Isso é bom, hein? Então. Ele tá na reserva. O Lavezzi, eu vou te falar que já faz um tempo... Mas é melhor que o Borja. Não, melhor que o Borja é qualquer um da bancada aqui, velho. Então... Não, eu sou goleiro. Eu não jogo. Mas você pegar um time com Felipe Melo e Ramírez... é um time interessantíssimo ali. O Palmeiras sobe de um patamar assim, com uma visão para uma Libertadores, para o Mundial. Que já estava acima, sobe mais. Para você outra, diferente, hein? Marcão, você pega coloca uma dupla de volante com Ramírez e Bruno Henrique, que marcam e saem para o jogo nesse futebol de chegada, né? Então, Palmeiras. Mas é difícil a gente tirar o Felipe Melo do time do Palmeiras. É difícil. Hoje é ídolo do Palmeiras hoje, né? E o que você falou, eu acho que o Filipão, ele tá assistindo essa Copa América com um sorriso no rosto, que ele sabe que vai arrebentar com a maioria dos clubes. A maioria dos clubes vai perder jogador importante, não vai conseguir repor a altura. O Flamengo, que a gente sempre falou que era um time que poderia bater de frente com o Palmeiras, fazer alguma resistência, porque ganhar, eu acho que não ganharia também o campeonato. Contratou um técnico português, que chega com um elenco que ele não conhece. Até esse cara começar a desenvolver, aplicar as coisas que ele... Pelo que a gente sabe, ele já teve alguns problemas com brasileiros. Então, a gente vai ter que ver essa parada mesmo, aí se foi prejudicial para o Palmeiras, que estava vindo no embalo. O Palmeiras, hoje é dia 17, amanhã é o julgamento dos 3 contra pontos. O Botafogo. Dificilmente o Palmeiras não vai ficar com os 3 pontos. Na boa, é mais fácil o Palmeiras ganhar mais 3. Na verdade, é mais fácil ganhar 6 pontos. Eu acho que eles deveriam adiar e deixar nessa expectativa até o fim do campeonato. Pra ver, né? Vai se faltar os 3 pontos. Vai ganhar os 3 pontos. Né? Mas aí se o Palmeiras tem aquela gordura, né? Que é legal pra ter, já que na volta com o clássico. No brasileiro, sim. Então, volta com o clássico, então com a responsabilidade total de São Paulo de vencer, né? Então o Palmeiras já entra mais tranquilo. O primeiro jogo volta a Copa América para o Palmeiras também, é o clássico? Não. Ou tem antes Copa do Brasil? Não. Tabela do Palmeiras voltando da Copa da parada da Copa América é Inter e Palmeiras pela Copa do Brasil, jogo no dia 10 de julho. O Palmeiras está previsto por enquanto. Depois, sim, clássico São Paulo e Palmeiras, jogo em Morumbi, no dia 13, é um sábado, às 19 horas, jogo da balada. Jogão, né? E aqui o meu amigo da Tapeçaria Hugo, aqui, um abraço, né? Peraí, Tapeçaria Hugo, ele pagou alguma coisa para estar aqui? Você mas não pode falar o nome dele. Hugo da Tapeçaria. Mas se vier a janta também, igual lá do senhor Culano lá, pode entrar. Senhor Culano, é lógico, o senhor Culano é sempre com a gente. O que acontece é o seguinte, o Palmeiras, em toda essa parada, o Felipão não quer que
seja comentado que o Palmeiras já ganhou o Brasileiro, realmente a gente não pode fazer essa afirmação, mas o Palmeiras é um time cascudo. Os jogadores que estão vindo são jogadores realmente copeiros. E o Palmeiras, para ou não para, o Palmeiras vai vir na mesma toada, na mesma pegada. Tanto é que você, Grão, dava informação a respeito que os jogadores estavam na confraternização, todo mundo junto, o elenco está fechado, tem foco, sabe o que quer. O brasileiro realmente é o concurso, o Palmeiras realmente tem 90% de levantar o caneco. A preocupação é com a Libertadores. Então, assim, as outras equipes, a paralisação vai ser bom. Vai ser bom para quê? Vai ser bom para colocar treinador aí, mostrando que o treinador não sabe dar treino, mostrando que o treinador realmente, com um grande elenco, consegue fazer bom trabalho, mas com elencos reduzidos. É o caso do Cuca, por exemplo, que todo mundo está esperando como esse São Paulo vai voltar. E para o São Paulo já pegar o Palmeiras logo de testa, num clássico, é terrível. E eu vejo o Palmeiras realmente em larga escala, aparecendo muito bem. E de tudo isso que eu estou falando, vocês podem até bater em mim. Mas na seleção brasileira, por exemplo, eu levaria um fio desencapado chamado Daverson. Eu queria ver esse cara dando uma cotovelada, indo pro pau todo mundo. Podem bater do jeito que vocês quiserem. Mas como é que é o nome do rapaz lá da tapeçaria lá? Como que é? Hugo. Hugo. Depois não sabe porque chama o Marcão de Ed Murphy. Hugo, Tá aqui, ó. Né? O Robert tá aqui. Boa noite, Marcão. Prazer em revê-lo sábado. Grande abraço a ele que tava lá na Feijuca também. O Bruno Giovanetti tá falando aqui besteira aqui. O Leonardo Renato, Fábio Grão, comedor de torresmo. Agora nem tanto. Mas a gente tem que ver o seguinte também, do elenco do Palmeiras, mesmo sendo numeroso, mesmo sendo um elenco caro, essa parte de quando você vê, tem uma festa e tá todo mundo, não falta ninguém, é porque o grupo tá fechado. Que tem aquele negócio, se tem algum mimimi, o cara não vai, o cara não aparece. Não aparece. Quando aparece todo mundo bebendo ou brigando junto, ou tem que ser aquele elenco que ninguém fala com ninguém mesmo, que daí não pega nada. Que nem o Dudu quando nos convida, a gente não vai nas festas do Dudu. Né? Depois você falou que vai convocar o David, você nunca vai ser convocado. Nunca fui te convidar, meu. Meus amigos vão falar, que é esse maluco? Dudu não dá nem pizza pra nós, mas, rapaz, poxa vida, né? Mas o Marcão vinha bem no discurso dele, daí ele fala, convocar Davidson. Poxa vida, um fio desencapado. Então precisa de pimenta. Então. Tem que ter esses caras, tudo muito certinho. É o que acontece no time do São Paulo hoje, por exemplo, do São Paulo, Dudu. Tem que ter os caras fora da curva, a gente sempre teve, bem. Viola. Só não leva o Davidson. Vamos falar do São Paulo, então. São Paulo, então, que tá com essa parada aí da Copa América. A parada do São Paulo agora é domingo. Tá com a parada aí da Copa América, a Cuca vai tentar acertar esse time. O São Paulo aqui na volta do campeonato, então, enfrenta o Palmeiras, já começa com um clássico. O São Paulo que vem de uma fase não muito boa já há alguns anos. Talvez essa parada da Copa América possa ser que dê uma acertada nesse time de São Paulo, não pode ser, Dudu? Começou também com a alteração na comissão técnica, né? A saída do Carlinhos Neves. Tava na hora também. Porque se não era ele o culpado, vamos descobrir, mas que não tava certo alguma coisa, não tava, né? O Everton, desde o ano passado, são 9 lesões musculares, cara. Entendeu? Então é muito jogador que vai e volta pro departamento médico o tempo inteiro. Falei, a cama e a comida do DM deve estar ótimo ali, porque tem ninguém que não sai mais de lá. Então tinha que ter uma alteração na comissão técnica. Mas o Carlinhos Neves é um baita profissional. Foi, mas não, o porquê a gente vai descobrir se o problema era ele ou não, porque ele estava dizendo que não estava confortável, tudo. Meu, Marcão, você sabe também que o cara deita na fama ali também. Não tava dando resultado. Mas aí você tira o cara antes do DM também. Mas não foi ele não foi ele que pediu demissão. Foi uma iniciativa dele. Eu acho que o São Paulo já deve ter pressionado. Tá tendo uma mudança em vários setores estão tentando mudar. Se vai melhorar ou não, se partiu do Leco, não Mas acredito. Isso parte do Raí ou de quem que é lá, Dudu? Então, eu não tenho essa informação de quem partiu. Eu sei que eles tinham que mexer na comissão técnica, tava medonho. Só você vê o Hernanes, cara. Tá até hoje preparando. Vai passar a Copa América, os caras vão falar, o Hernanes não vai jogar a partida inteira porque não tá com condicionamento físico. Tá de brincadeira, né, meu? O cara já tinha que estar jogando. Ou já avisar que, não tá jogando na parte técnica, não tá cumprindo o que a gente quer. Porque ficar justificando que ele não entra pra parte física. Então que. Demorou 6 meses. 6 meses você não joga uma partida inteira? Então tinha que ter alteração no. Mas, eu tenho falado do São Paulo e na boa, o São Paulo precisa saber o que ele quer fazer também. Porque assim,
manda o Carlinhos embora, Ele aí pediu demissão. contrata Mandar por mandar, né, Pudim? o São Paulo, veja bem, Mas o não São foi- Paulo, ó, Você não gente, fica mandando falar que mandou, não mandou, ele o pediu São demissão. Paulo, o São Paulo foi convidado a sair. O São Paulo queria contratar o Dagoberto. Ah, você tá de brincadeira. Lembra aquele Dagoberto? Aquele mesmo. Que tava no Londrina. Esse, mas ele só não vai vir porque ele anunciou que vai aposentar agora no final de 2019. Onde eu tô querendo chegar? Porque o São Paulo não tem proposta, infelizmente, há alguns anos, do que ele quer fazer. Minha opinião, o Cuca tinha que pegar os bambambam aí, bambambam, fica aqui do ladinho um pouquinho, cata a molecada, pega esse Antony, por exemplo, que é bom jogador e vai ainda render um pouquinho aí pro São Paulo, pega esse moleque, põe pra dentro do esquema, chama os veteraninhos, faz um bem bolado e joga o brasileiro para preparar para o ano que vem. Porque senão, gente, na boa, o São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Você falou esse negócio de planejamento, eu não sei de quem veio a ideia de Dagoberto. Eu preferi o Daverson que ele falou aqui. A pessoa que fala, que cogita uma hipótese dela, não está acompanhando o futebol. Dagoberto, Não, opa. e Dagoberto foi artilheiro, foi bicampeão brasileiro com São Paulo, artilheiro na competição e não conseguia ser ídolo. O pessoal, quer dizer, o cara não tinha uma carisma suficiente para ser ídolo. O Dagoberto é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro da pontos era dos corridos. pontos corridos. Acho que é ele, Fred e mais alguém, não me recordo. Mas agora. isso há quantos anos atrás? Não tem como. Não. Ele não tinha quase time para jogar, foi pro Londrina por causa do começo da carreira, tudo, velho. Agora, cogitar isso no São Paulo, o que o pessoal tá bebendo, minha vida eu quero beber também, cara. Porque pra aguentar esse time só tomando o que vocês estão tomando, cara. Não, realmente. Então o São Paulo é isso aí. Se o São Paulo não se organizar, desculpa, já era. Vamos falar rapidinho do Santos? O Santos, o Marcão Resenha. E o time do Santos está com o Rodrigo, com certeza com o Rodrigo indo embora. Talvez chegue mais um ou outro jogador, mas é o seguinte, hein? Se não segurar o técnico não vale nada, hein? Não, o treinador já ficou certo, ele não vai embora, realmente ele vai ficar na Vila Belmiro e é interessante, né? Aí você vê os jogadores do Santos disputando aí a Copa América. Cara, os caras realmente são ídolos nos países deles, aí que é interessante. Aí você vê os caras peso de ouro, os caras vieram para o Santos porque é vitrine, então você vai entendendo muita coisa. Você vai entendendo Copa América, você vai entendendo acerto de treinador com o presidente para a venda de jogador. Então, realmente, o Santos é o famoso macarrão sem molho. Eu sou santista, todo mundo sabe disso, mas eu sou enfático quando eu falo do time do Santos. O Santos não vai ganhar nada esse ano. Talvez também não vamos ficar na Libertadores. Marcão, você está falando que o Santos está lá no topo da tabela, cara pálida. Foi só a primeira fase, muita coisa vai acontecer. Como o Grêmio ganhou 2 joguinhos, já está lá em cima no topo da tabela. Então, assim, o Santos, eu não vejo grandes coisas aí no Santos. A única coisa que fica é o Rodrigo, que foi embora, sequer teve um jogo de despedida. Então é isso aí que acontece no futebol brasileiro, é muito triste, hoje em dia nós não temos ídolo, e aí fica se falando no Robinho, que está lá na praia, traz Robinho, é umas coisas também que acontecem na Vila Belmiro, que me deixa muito triste. Outra certeza também, acabei nem falando, o Kleber, zagueiro, ainda estava, ele tinha voltado para o Santos, foi liberado, vai jogar pelo Oeste, Campeonato Brasileiro da Série B, o Kleber, aquele zagueiro, aquele mesmo. Que foi pro Hamburgo, que era do Corinthians. Que era, veio da Ponte, veio Corinthians. Teve uma fortuna pro Santos. Esse também já está liberado aí. E só aqui uma coisa interessante, o Santos é o time que lidera as finalizações nesse Campeonato Brasileiro, é o vice-líder, e é o time que mais acerta no gol, porque tem uma qualidade para estar de fora da área. Só falta no Santos mesmo aquele cara que empurre a bola e aí... Saúde. Ricardo Oliveira, etc, enfim, que falaram tanta gente para vir aí, por fim vai ficar com o Sacha mesmo. Antes de acabar o programa, vou falar rapidinho do Corinthians. O Corinthians que está nessa dúvida se o Carille fica ou sai. O Carille quer ser uma proposta lá do mundo árabe, dessa vez de um time um pouco mais rico, vamos assim dizer. Se da outra vez veio 2 caminhões para ele sair, é capaz que essa saia 3 caminhões. E aí pode ser que o Carille deixe o Corinthians. A gente está falando só de uma especulação, os staffs estão conversando e já há uma ideia aí de que talvez o André Sanches vá atrás de Mano Menezes para continuar aí, a retranca corintiana aí para esse ano de 2019, né? Apesar que o Mano Menezes está embaixo no Cruzeiro também, mesmo com um time que eu achei que ia ser o time favorito para a Copa do Brasil, mas do jeito que está jogando também não deve ir muito longe. Quem está em alta no Corinthians, o Pedrinho que foi muito bem no campeonato. Na última partida foi muito bom. Foi muito bem no torneio de Toulon, porque alguém que no caso foi o Jardine, me ouviu aqui por vários anos falando que o Pedrinho tem que jogar de meia.
né? Então se ele voltar para jogar de meia no time do Corinthians, pode ser que dê um pouquinho mais de liberdade, porque afinal de contas o Corinthians só tem Sornosa e Jadson. Sornosa que, apesar de ser líder de assistências, mas de bola parada, e o Jadson já praticamente indo para fim de carreira, então acho que o Pedrinho vindo e jogando no meio campo pode ser uma grande opção para o time do Corinthians, seja lá quem for o técnico, uma vez que talvez o Carille possa ir para o mundo árabe. O Al-Hilal, né? Al-Hilal. Vai substituir Pericles Chamusca. É o atual vice-campeão árabe, e eles têm um projeto lá para colocar o nosso glorioso Carille para poder chegar então aí ao título do mundo árabe. Vambora, galera, nós já estamos acabando o programa. Quero aproveitar e mandar um beijo para a galera que nos curte através do facebook.com/Máximo da Bola e também da Max TV. Falou rápido. Fábio Tadeu Diebe e o Grão, boa noite. Até segunda. E você tá espirrando ainda? Tô tossindo aqui com gripe. Nossa senhora. Agora já tô beleza, já dá pra falar besteira, dá pra falar, né? Mas segunda-feira a gente fala mais besteira. Marcão Resenha, boa noite. Um abraço, mundo, um abraço, senhor Herculano, tamo junto. Sempre na hora de abraço, compreendeu, circulando. Eu queria deixar um recado aqui. Marcão, libera Marcão. Você sabe muito bem o que eu tô te falando, Marcão. Ó, e até segunda-feira que vem. Ó, mandar um abraço pra galera que nos curte aqui. O Zé Cruz falou: Tite montou time para ser campeão. Não está querendo fazer testes. O Ronaldo Vieira, salve Fábio Grão. Com a tosse que ele tá, precisa salvar mesmo, né? O Genilson Lima falou um negócio aqui, aí o Grão depois lê com calma lá. A Josiane Fernandes falando boa noite. O Filho do Céu, boa noite, galera da mesa. Fábio manda abraços para a galera da Baixada aí. O Rodão falando, Pudim, vai ter quarta nobre ou não? Vai ter, Grão? Vai ter quarta. Vai ter quarta nobre. Vai ter quarta nobre a partir de quarta que vem, porque quinta é feriado e daí na quarta-feira você sabe que ninguém é de ferro, né? E o Dirceu aqui falando aqui em relação à questão do preparador físico, falando, ó, que o Cristiano Ronaldo é monstro, se cuida até na academia da casa dele, não fica dependente de preparador físico, e isso é verdade. Muito bem, galera, muito obrigado por curtir, compartilhar aí aqui nosso programa Máximo da Bola. Na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui nos estúdios B da Max TV. E é claro, entra na nossa página, dê seu curtir, da sua cutucada, fique por dentro de tudo que rola no mundo da bola. Além, é claro, de concorrer a todos os prêmios, brindes, promoções do programa Máximo da Bola. Entra na sua cutucada, dá seu curtir lá, facebook.com/Máximo da Bola. Beijo do Gordo, até segunda-feira que vem, fui!